Graça e paz, amados. Novamente sou eu, Jaqueline Batista, do canal Tempo com Deus, com a iluminação hoje, né? Mais iluminada, mas continua sendo eu, tá? Então, a parte 3 do estudo, o personagem bíblico, o nosso personagem hoje é Josué, e eu quero ressaltar frases que que Deus falou para Josué, tá? O próprio Deus chamou Josué quando Moisés tinha falecido. E eu creio que Josué estava com medo. Claro, assumir o lugar de um líder, como eu falei aqui, exímio. E o pessoal estava ali, né, questionando tudo. Então Moisés, Deus sabe, porque Deus conhece o nosso coração, amados. Deus conhece nosso coração, Deus nos sonda, Deus nos vê. E ele viu que Josué tinha um medo. Tanto é que ele falou lá em Josué 1:5, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te abandonarei. Lá em Josué 1:9, ele fala também com Josué: não tô eu te mandei ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amados, você não tem noção, essa foi a promessa que Deus fez a Josué, quando Josué começou a liderar o povo de Israel. Deus falou assim: filho, não tenha medo, não te espante, não perca seu sono, não tome remédio não. Eu sou contigo, eu estarei contigo, onde quer que tu andares, eu estarei contigo. Amados, essa é a certeza que eu e você temos que ter todos os dias, porque o dia mau chega para todos nós, certo? Para mim, para você, para todo mundo. Tem fases da nossa vida que a gente acha que não vai conseguir superar, suportar. Tem lutas que eu acho, meu Deus, isso não acaba nunca não, meu pai. É um filme, é uma série, que problema é esse que não tem fim? Mas assim como Deus falou para Josué, Deus ele fala para mim e para você. Ou seja, seja forte, seja corajoso, não temas, não se espante, porque eu, o Senhor, não sou eu, Jaqueline, Deus, o Senhor, sou contigo, onde quer que tu andares. Então Josué, ele teve uma liderança totalmente guiada por Deus. Que bom saber, amados, que nós temos um Deus que é conosco. Sabe, saber que tem um Deus que, apesar dos diagnósticos médicos, das lutas, ontem a minha mais velha passou mal e você vê um filho sem conseguir respirar, você vê um filho procurando ar e você não consegue fazer nada. A única coisa que eu podia fazer, a minha filha teve uma crise e ela não conseguia respirar. E era a minha filha mais velha, e ela nunca passou por isso, ela nunca teve crise asmática, nada. E ela não conseguia respirar, a mãe tocou no peito, chorava, e eu como mãe, eu me senti tão impotente, mas eu lembrei do Deus que eu sirvo. Eu comecei a orar e a repreender todo o mal na vida dela, todo espírito de morte, todo espírito de doença, de infarto, porque ela é uma jovem, ela não é uma velha como eu, ela é uma jovem. E ela estava sem ar. Então a gente, como um pai, como mãe, vê o nosso filho praticamente infartando em nossa frente, a gente sem saber, nossa, porque devia ser eu, não ela, né? Eu, por ser mais velha, mais vivida, mais, né? Devia ser eu. Mas naquela hora a gente lembra que esse Deus, lá que estava com Josué,
estava na minha casa ontem. Esse Deus que eu citei aqui, em Josué 1:9, ele estava na minha casa ontem. Hoje a minha filha, ela não infartou, graças a Deus. Ficou doente, ficou mal, tá ainda debilitada, tá? Mas ela não perdeu o fôlego de vida, amados. Porque muitas vezes nós não damos valor nem o ar que nós respiramos. Porque até esse ar que eu e você respira vem do Senhor. E a gente só dá valor quando ele falta. Então, ver um filho sem ar e você não conseguir fazer nada por quem você ama é complicado. Mas assim como Deus estava com Josué, Deus está comigo. É nisso que nós temos que crer. Então, amados, nessa vertente sobre liderança e cuidado, quando eu olho para Josué, eu vejo duas vertentes, né? A liderança de Josué, a obediência de Josué, tanto ao líder que ele tinha, que era Moisés, e o líder atual, que é Deus. E eu vejo o cuidado de Deus sobre Josué. Porque Josué, ele não falava com Deus, mas ele ouvia a voz do Senhor. Ele tinha um coração voltado, quebrantado com Deus. Ele chamava os sacerdotes para consultar o Senhor nas questões de guerra, de liderar o povo. Então, Josué, ele não liderou sozinho, ele liderou ao lado do Senhor, né? Então, Josué era um homem temente ao Senhor. Então, ele tinha aquele olhar, né? Aquele olhar, né? De vou buscar o Senhor, eu vou consultar a Deus, eu vou buscar a Deus. Ele tinha essa questão de Josué. E de contrapartida, eu percebo que nesse contexto, Deus cuidava de Josué, em todos os aspectos. Então aqui, vou falar alguns milagres que ocorreu na liderança de Josué, tá? Porque Moisés fez grandes coisas, mas Josué também não ficou por baixo não, viu? Não ficou por baixo de jeito nenhum. Então, Deus também usou Josué em alguns milagres. O primeiro foi a travessia do Rio Jordão. Está em Josué 3. Então, o povo, lá com Moisés, atravessou o Mar Vermelho, mas com Josué também atravessou o Rio Jordão. Josué foi aquele que nós cantamos. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E as muralhas ruíram. Isso mesmo. Amado, já falei que eu sou péssima em cantar, né? Então, foi com Josué que Deus derrubou as muralhas de Jericó. Foi com Josué, sim, amados. Lá está em Josué 6. E também foi com Josué. Nossa, esse episódio, esse evento, eu queria estar viva lá para ver. Deus parou o sol e a lua. Deus parou o sol e a lua para que Josué ganhasse uma guerra contra o seu inimigo, o inimigo de Deus. Você sabe que você tem um Deus que ele para o tempo para te abençoar e você ter a vitória. Nossa. Amados, esse feito, acho que para mim é extraordinário. E para finalizar, ele também teve a queda de granizo milagroso. Então, Josué foi um homem que na liderança dele também ocorreu milagres. E eu fico assim, meu Deus, que Deus maravilhoso é esse, que nos surpreende. Quando a gente pensa que o Mar Vermelho foi o auge, ele vem e abre o Rio Jordão. Quando a gente pensa que o auge foi sair do Egito, o que ele faz? Ele para o tempo, ele para o sol. Esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu louvo, é para esse Deus que eu vivo, amados, um Deus de milagres. E esse mesmo Deus não mudou. Porque o nosso Deus é imutável. Creia tão somente que ele fará por você. Vamos para o vídeo 4 e vamos concluir. Vamos para o vídeo 4.